Olá, amigos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Que é Marcelo Fenol, cervejeiro artesanal há mais de 10 anos e continuamos aqui no React sobre o módulo Mosturação, um módulo que tem 2 horas e meia. É o quinto módulo do meu curso que tem 10 módulos, o curso básico. E nós estamos fazendo essa revisão sobre esse módulo, explicando um pouquinho mais, trazendo um pouquinho mais de informação complementar, atualizando, né? E mostrando para você como é que é o meu curso. Se você quer aprender a fazer cerveja comigo, marcelofenol.kbook.com.br, lugar que você tem para aprender a fazer cerveja. Comigo ali do teu lado, te ajudando, tirando todas as dúvidas. A maior parte dos meus módulos são teóricos, teoria bem detalhada explicando, mas também tem aulas práticas, tá? Tem aulas ali mostrando na prática como fazer. Então, forte abraço e vamos dar uma continuidade aqui nessa parte G do curso de mosturação. Estamos a 1 hora e 20 de um total de 2 horas e meia de videoaula. Mais um resumo aqui, né? Esse infográfico eu vou deixar aqui para você ver com calma. É simplesmente aqui uma forma de detalhar, né? Ele explica aqui, ó, temperaturas, né? O que acontece naquela faixa de temperatura, a faixa de temperatura ideal, o pH ideal e o tempo ideal. Então, dá o momento aqui de inserir os maltes, né, na minha panela. Ele é usado aqui nessa faixa de temperatura para a solubilização dos amidos, distribui melhor as enzimas, mas pode gerar risco de oxidação, né? Sugere 20 minutos nessa faixa de temperatura. Depois eu tenho aqui minha parada proteica, depois eu tenho aqui a minha beta-milase, minha alfa-milase, né? No final aqui eu tenho meu mash out. Então são informações que eu tenho, tanto de um lado quanto de outro, a respeito dessa parte teórica que a gente já falou. Então vamos ver aqui algumas sugestões de temperatura, né, de rampas que você pode usar. Então se a sua cerveja contiver trigo, aveia, centeio ou tiver grãos não maltados, né, você não vai misturar inicialmente com a cevada, você vai fazer essa etapa aqui primeiro, olha, separadamente, e depois você vai colocar a cevada para fazer as outras rampas daqui para frente. Então você pode fazer o cozimento dos seus grãos não malteados, né, como eu já falei lá atrás, e aí você vai trabalhar esses grãos aqui, ó, nessas 3 faixas de temperatura. Essa faixa de temperatura para solubilizar amidos, de 10 a 20 minutos. Essa faixa aqui é importante para gerar nutrientes. Como você está usando uma carga aqui, ó, de itens que tem poucos nutrientes, que são importantes ali para gerar nitrogênio para fermentação, é importante que você faça uma parada para fazer a produção desses nutrientes, e também nessa mesma faixa vai ter a quebra ali das grandes proteínas. Então 15 a 20 minutos, suficiente se você não usar grãos não maltados. Se você usar grãos não maltados e eles forem superiores a 25% do peso total de grãos, então você vai ter que fazer isso aqui, por exemplo, com 30 minutos de duração, ok? Vou dar um exemplo. Suponha que você tenha 3 kg de malte Pilsen e 2 kg de trigo não maltado. Então o trigo não maltado está correspondendo a 40% ali do seu grist, né? 40%. Então nesse caso, faça essa rampa aqui com 30 minutos de duração. Essa outra rampa é importante também para concluir a quebra ali das proteínas de alto peso molecular, que eu falei, que são ruins, que geram aquelas bolhas muito grandes na cerveja, né? E geram turbidez, para proteínas de médio ou pequeno peso molecular, que são as boas, né? Então, melhor espuma, a transparência da cerveja. 10 a 15 minutos é suficiente. Feito isso daqui, você pode adicionar ali o seu malte e continuar. Ou Isso, só para você entender que não é só aquilo. Essa é a preparação se tiver trigo, aveia, centeio não malteado, tá? Se fosse apenas cevada, você faz só essa parte aqui. Se tiver outros grãos, você vai fazer esta mais esta aqui. adicione o seu malte depois aqui para fazer já essa rampa. Essas duas primeiras você faz somente com esses grãos e aqui você coloca a parte, né, do malte de cevada para continuar a partir deste ponto aqui. Agora, se você só usar cevada, só usar malte de cevada, né, não tiver trigo, nada disso aqui pode ser necessário. Então você pode fazer uma rampa só, por exemplo, 45 minutos a 1 hora e meia, vai depender principalmente do grão que você vai usar, se vai ser Pilsen, o Pale Ale, o Munich, o que seja, né? E você pode trabalhar aqui, ó, 45 minutos, se você quer uma cerveja mais seca, mais fermentável, mais alcoólica, em 65 graus centígrados. Você vai ter, ó, 60% da força da ação da beta-milase e 40% da força de ação da alfa-milase. Se você quiser uma cerveja de corpo intermediário, trabalha a 67 graus, 2 graus a mais, e você vai ter 50 e 50% da ação da beta e da alfa-milase. Se você quer uma cerveja mais maltada, menos fermentada, menos alcoólica, aí você já pode trabalhar o mesmo tempo em 69 graus centígrados. Você vai ter 40% da ação da beta e 60% da ação da alfa-milase, gerando mais corpo. Se você quiser trabalhar com duas rampas, né, então você já pode trabalhar já na eficiência da beta e da alfa-milase. Então, para os mesmos estilos aqui, você pode trabalhar 50 minutos a 62, trabalhando bastante aqui a minha beta-milase, e 10 minutos a 70, trabalhando aqui menos a minha alfa-milase. Se você quer um pouco mais de corpo, você pode abaixar o tempo da beta-milase e aumentar o tempo da minha alfa-milase. Né? No outro exemplo que eu mostrei também aumentando aqui a temperatura. Né? Você pode também aumentar um pouco a temperatura, fazer em 65. Também pode fazer isso. São coisas que você vai aprender na prática, o que vai funcionar melhor para você. Por fim, uma cerveja mais maltada, pode trabalhar 30 minutos a 62 ou até 67 e 30 minutos a 70 ali na minha alfa-milase. São formas diferentes de você também privilegiar uma ou outra enzima. E em qualquer uma dessas cervejas, se você quiser trabalhar um pouco a espuma e a transparência, você pode incluir uma rampa anterior aqui, ó, uma rampa inicial de 40 graus. No caso, principalmente aqueles grãos produzidos na América do Sul, tá? Que precisa mais disso aí. Grãos americanos e europeus geralmente não precisa, geralmente.
centígrados por 10 minutos. Ou fazer aquilo que eu já falei também. Você desce os grãos a 40 graus centígrados e vai aquecendo bem devagarzinho, né, 1 grau por minuto, até chegar lá à temperatura da beta-milase desejável que você for trabalhar. Também é uma outra forma de trabalhar. Eu gosto muito dessa aqui. Tem resultados muito bons aí de transparência e de espuma bem fininha na minha cerveja, bem cremosa. Então, vendo na prática, né, como é que seria aqui algumas rampas? Cervejas secas em geral, uma IPA e uma APA. Você pode ir lá fazer 65 graus por 45 minutos a 60, depende aí do malte que você usar, ou fazer 3 rampas, como eu falei, ó, 40 graus centígrados, 10 minutos para melhorar a espuma, 62 na beta, 70 graus na alfa milase. Cervejas encorpadas e mais alcoólicas, também tá aqui a sugestão, não vou ficar lendo. Cervejas claras com trigo, ou cervejas com aveia maltadas ou em flocos. Você precisa colocar uma rampinha aqui para ajudar a quebrar os açúcares desses, tanto do trigo quanto da aveia, né, preparar também a parte proteica. E depois beta e alfa milase. Cervejas escuras, né, com trigo, e aqui você já tá tendo ali os maltes mais escuros. Então evite a rampa de 45 para você ter um pouco mais de corpo na sua cerveja. Trabalhe aqui já a partir de 55 graus centígrados. E se você tiver trigo não maltado, faça aquela parte separada aqui do trigo, ó, essas duas rampinhas aqui separadas pro trigo, e depois você adiciona ali o resto do seu malte para trabalhar as outras rampas, ok? Tá aqui alguns exemplozinhos. Lembra que eu falei naquela hora ali do teste do iodo? Então, o iodo ele serve pra gente identificar se o malte já foi todo convertido, se já tá todo quebrado, pronto para fazer ali a próxima etapa, que é a de fervura. Se o nosso malte ele não tiver sido convertido, a gente não vai conseguir fazer cerveja, né? As leveduras não vão conseguir produzir cerveja. Então, como funciona esse teste? Você vai lá na farmácia, compra uma tintura de iodo 2%, né? E você vai usar o verso de uma caneca ou uma plaquinha de cerâmica assim, ó, para fazer as medições. Você vai pingar aqui nessa plaquinha 1-2 gotas de iodo e 1-2 gotas de mosto. E a análise do resultado é assim, ó. No começo, enquanto há muito amido, ele fica bem escuro, fica praticamente preto, ó. Então, quando fica bastante escuro, significa que tem muito amido e muita dextrina. A abraçagem está incompleta. Deixa ali mais tempo. Ah, já passou 1h30 e ainda tá preto. Então é porque o seu malte é de baixa qualidade, ou porque a sua temperatura não está adequada, ou porque o seu pH foi incorreto. Uma das 3 coisas está acontecendo. Ou a sua moagem também não foi adequada. Tá 4 coisas. Deixa ali mais tempo. Ah, já tô 2 horas aqui e ainda não converteu. Mesma coisa, você está com problema aí, deixa mais tempo até converter. Na medida que ele vai convertendo, ele vai clareando. Ele passa de preto para marrom escuro, para vermelho, até chegar nesse tom amarelinho aqui, ó. Quando chega nesse tom amarelinho, significa que aí não tem mais amido nem dextrina. A abraçagem foi completa. Já pode encerrar a mosturação e fazer o seu sparge e aí sim a sua fervura. Então observe sempre, faça sempre esse teste, principalmente quando você está começando, para você ter a certeza que você fez a sua mosturação bem feita, para você conseguir na sequência depois fazer uma fermentação bem feita também, ok? É isso, pessoal. Se você está gostando, deixe o seu joinha e não esqueça de acessar marcelofenol.coebook.com.br, o lugar que eu tenho para te ensinar a fazer cerveja comigo, ali do seu lado, tirando suas dúvidas, te dando toda a atenção que você precisa. Um forte abraço e até a próxima. Então, você está gostando desse vídeo? Quer aprender mais? Quer aprender tudo sobre cerveja artesanal, como utilizar os ingredientes da melhor forma possível, como entendê-los, como resolver problemas, construir receitas adequadas, entender os diferentes métodos, se tornar um verdadeiro mestre cervejeiro e ter o meu apoio incondicional nessa jornada? Então, não deixe para amanhã, faça hoje mesmo o meu curso marcelofenol.ebook.com.br ou aponte o seu celular para esse QR Code que você vê aí na nota. Eu sou cervejeiro artesanal há mais de 10 anos e tenho aqui um curso perfeito para você. Mais de 20 horas aulas nesse curso introdutório e intermediário, com mais 3 módulos bônus. E além do curso, você vai ter acesso direto a mim por telefone, WhatsApp, e-mail e também ao grupo de alunos, onde lá a gente vai poder trocar ideias, melhorar as suas questões, sua performance, corrigir, ver outras formas, né, de fazer às vezes a mesma coisa sobre o ponto de vista dos demais colegas. Se você gostou, eu te espero lá. Assine hoje mesmo marcelofenol.ebook.com.br.